Bora estudar! Opúsculo humanitário. Nísia Floresta. Nísia, quer dizer, Dionísia Pinto Lisboa, né? Que adquiriu esse pseudônimo, né? Nísia Floresta, a Brasileira Augusta, Nísia Brasileira, enfim, né? Ela utilizou vários pseudônimos. Uma pessoa que feminista, né? Lá em meados do século XIX, e este livro ele tem uma preocupação muito grande com a questão educacional. E na história da Nísia, né, da Dionísia, da Nísia, ela se casa cedo, né, e ela se divorcia logo em seguida, com 15 anos aproximadamente, ela se divorcia, volta para a casa dos pais, ou seja, ela tem essa coisa de não aceitar essa condição já ali, naquele momento. Então, ela carrega isso, depois ela se casa novamente, tem 2 filhos, o marido morre logo depois, né, do nascimento do segundo filho, e ela segue a vida dela, uma pessoa que viajou para muitos lugares, né, do Brasil mesmo, e viajou também para fora, né, para fora do país. Falava vários idiomas, morou na França, né, falava francês, inglês. Até essa é uma das dificuldades deste livro, eu penso assim, muitas citações estão em francês, né? Essas citações poderiam ter sido traduzidas, a minha garganta está enroscando aqui um pouquinho, mas eu vou seguir. Então, neste livro ela retrata ali um pouco, né, dessa realidade brasileira de 1853, e ela trabalha com dados. Que dados são esses, né? Naquela época no Brasil, o Brasil tinha 9 milhões de habitantes e somente 55.500 crianças, jovens, estavam matriculadas nas escolas. 55.500 pessoas num universo de 9 milhões de habitantes. E desses 55.500, apenas 8.443 eram mulheres. A Nísia, ela era foi uma romancista, tradutora, né, traduziu livros em francês, livros em francês, né, e ela escreveu, né, 15 livros em vida. E este livro que nós estamos aqui analisando hoje, né, vou trazer um pouquinho para vocês, é obra do vestibular FUVEST 2026. O Opúsculo Humanitário. E ela fundou e dirigiu um colégio no Rio de Janeiro, que era o Colégio Augusto, né, que por muito tempo ali, se eu não me engano, por 11 anos ela esteve à frente, depois passou para a filha, para o filho. E era um colégio que ele trabalhava de forma diferente, porque ele ensinava latim, caligrafia, história, geografia, religião, matemática, português, francês, italiano, música, dança, piano, desenho e costura. Então, ou seja, né, tem algumas coisas ainda ligadas, né, a essa questão ainda da atividade da mulher. Tentei ler esse livro, tá? Tentei ler esse livro, observando que é um livro escrito, né, há 170 anos, né? Então, tem um período de 170 anos, foi 170 anos atrás. Ver com a visão, tem algumas coisas que me incomodaram um pouquinho nesse livro, confesso para vocês, mas tentei ver ele com essa visão, né, daquela época ali, até a linguagem. E o legal deste livro é que a Nísia, ela estudou bastante, né? Então ela pesquisou, ela conheceu lugares, e ela começa falando ali, né, da questão da mulher, uma feminista defensora das mulheres, desde o Egito, né, fala da Pérsia, de como era a situação da mulher da Pérsia, na Grécia, e ela vem trazendo, né, das mulheres romanas, até que ela chega, né, nesse livro, a falar de 4 países onde a educação da mulher está à frente, né? Que ela fala que são as 3 grandes nações da Europa, 3 grandes nações da Europa moderna e os Estados Unidos. Quais são essas 3 nações da Europa moderna? Alemanha, Inglaterra, né? Grã-Bretanha, tá? O Reino Unido, e
não é só a Inglaterra, tá? É o Reino Unido. E falei Alemanha, Inglaterra, Reino Unido e França, tá? Esses 3 países, comparando com a educação do Brasil, como essa educação do Brasil está atrasada em relação às mulheres. E para isso ela cita, né? Ela cita muitos estudiosos, muitos filósofos, ela cita Rousseau, tá? Então ela vai citar aí vários, né, vários personagens importantes ali da questão da educação. Me incomodou a questão do moralismo. É um tipo de leitura que eu não gosto. Essa questão é muito moralista e ela tem uma preocupação com esse moralismo. Deixa eu ver se esse livro está aqui. Está aqui. Comparando, né? Ela vai falar, né, uma das defesas que ela faz, que se educar a mulher vai ser uma melhor esposa, vai educar melhor os filhos. Eu penso que é mais ou menos como esse livro aqui do Joaquim Manuel de Macedo, As Vítimas Algozes, em que ele defende o fim da escravidão, mas ele coloca ali que a escravidão, ela torna o escravizado um algoz do seu patrão. Então ele traz ali os patrões, né, como pessoas boas, mas essas pessoas, por serem escravizadas, elas acabam se virando contra os seus patrões. Então, eu não gosto muito desse argumento de que as mulheres precisam ser educadas para cuidarem melhor de seus lares, tá? É uma das minhas implicâncias aí, mas eu entendo, é da época, assim como, né, por que eu falei desse livro aqui, né? Porque talvez na época seja a forma que se encontrou para falar sobre isso, né? Se falasse diretamente, as pessoas nem ouviriam ali como a questão do racismo também, tá? A questão da libertação dos escravos. Eu separei alguns trechos, eu vou lendo alguns trechos e comentando para vocês que eu achei importante, tá? Então, se considerarmos agora as mulheres da França sob o ponto de vista filantrópico, vê-las-emos derramando cada dia nas classes desvalidas o bálsamo salutar da beneficência. E é uma coisa que me incomoda, continuando. A caridade, essa virtude sublime que nunca é tão devidamente exercida como pela mão da mulher, tem no coração da francesa um templo onde ela lhe queima o mais puro incenso. Então, colocando essa caridade, essa beneficência como algo, né, ali tão valioso para a mulher. E a mulher francesa está à frente, porque a mulher francesa, ela pratica isso. Então, é algo ali, para mim, né, como se as classes mais abastadas, eu vejo dessa forma, né, elas encontram nessas doações, né, nessas caridades, uma forma de falar assim, eu ajudo. Então, é uma coisa ali que eu não gosto muito. Esqueci de falar, primeiramente, isso não foi um livro. Tá? Então ela foi publicando, são 62 textos que ela escreveu sobre, ali, né, falando sobre educação feminina e tratando de vários temas, né? Ela foi publicando em jornal, então foram 62 textos que foram reunidos aqui neste livro. Ela publicou esse livro, foram esses 62 textos. E ela também usa como argumento, né, o empenho dos homens pensadores, dos homens que pensam, né, e que eles colocam como se a educação da mulher, né, esses caras falam que a educação da mulher, né, ele é necessário ao crescimento da humanidade. Então, a humanidade, né, ela tem que evoluir e a mulher ela vai acompanhar essa evolução. Então, a mulher precisa dessa educação. Outro argumento usado por ela, vou até ler um trecho aqui, quanto mais ignorante é um povo, tanto mais fácil é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder. Então observa, né? É aquela coisa, né, que nós sabemos bem. Quanto mais ignorantes, melhor para o governo.
Se a natureza deu à mulher um corpo menos robusto que ao homem, não tem ela por isso mesmo mais precisão do exercício de suas faculdades intelectuais, para que possa melhor preencher os deveres de filha, esposa e mãe, sem descer ao artifício? Então observa, aqui está aquele argumento que eu não gosto, né? Para que possa melhor preencher os deveres de filha, esposa e mãe, né? Como eu falei para vocês, é algo que assim, eu não gosto disso, né? Dizer assim, você vai ser educada para ser uma melhor mãe, para ser uma melhor filha. Mas, como eu disse anteriormente, né, tenho que pensar lá como era, né, da época, talvez o argumento que seria ouvido. E aí, a Nísia, ela vai propor uma reforma radical na instrução pública. Tá? Então, uma reforma radical na educação do Brasil. Ela fala que aqui está tudo errado, né? A forma como de como as crianças, as meninas são educadas. Os meninos também, mas ela foca mais nas meninas. E ela vai falar, né, que as pessoas se baseiam muito, e lembre-se que ela é diretora de uma escola, para avaliar a excelência do estabelecimento educacional, né, o número de matrículas. E ela fala, né, que não, deveria ser o conhecimento e não o número de matrículas, né? Como quem diz assim, aquela coisa, tem mais gente lá é porque é melhor. Tem uma coisa que me preocupa. Eu sei que ela era uma abolicionista, mas alguns trechos do livro me deixaram assim bem preocupados. Eu vou ler um desses trechos para vocês. O que sentiriam as mães brasileiras que bem compreendessem aquele livro? Aquele livro ela está falando de Rousseau, tá? À vista de seus filhos pendentes do seio de míseras africanas, que passam muitas vezes do açoite na casa de correção ou na dos próprios senhores, ao berço do inocente para oferecer-lhe seu leite? Continua. Entretanto, é esta a primeira lição preparada ao menino brasileiro, lição que bebe com esse leite impuro, ele vai com ele contaminando assim o físico como o moral. Então observa, né? Não dá para passar pano aqui, tá? Mesmo que seja na época. Dizer que aquele leite, né, é como se fosse algo impuro, que vem de uma pessoa impura. E ela critica também as mães brancas que deixam as crianças em volta dos pretos, porque ali a linguagem não é interessante, porque ali se aprende muita coisa errada, mas elas acabam deixando por quê? Porque elas terceirizam, né, a educação para essas mães. Então, aí realmente é um ponto em que eu não gosto muito. Outra crítica da Nísia é em relação à forma como, por exemplo, as meninas são vestidas. Até ela conta a história de uma menina de 6 anos que frequentava um colégio, não é o colégio dela, frequentava o colégio, e a mãe apertava tanto ali o espartilho da menina, né, como se fosse, né, apertar ali a cintura, que a menina acaba um dia morrendo. Então, ou seja, essa crítica de a criança, ela deve ser criança, ela deve ter os momentos, tá? Então, eu entendo dessa forma, assim, não a você apressar, né, tudo isso. E também só para a questão de você querer parecer bonita, você querer, né, mostrar algo ali. E ela já fala, né, que no Brasil também tem muito isso, né, de querer mostrar uma beleza, não se preocupar mais com a inteligência. Outra coisa criticada no livro é a questão de educadores, né, que veem algo errado na educação que os pais dão em casa e acabam não falando isso para não contrariar os pais, né? Então, acabam deixando daquela forma. Também tem algo que ela coloca ali, né, quando ela fala dessa reforma, que muitos pais deveriam, quando se tem, né, o conhecimento, educar os seus filhos em casa. Não seriam obrigados a ir para a escola, porque há escolas públicas, conforme ela, que são piores do que se fossem educadas em casa. E é curioso, lembrei de mais uma coisa, é curioso que nessa questão de educação, ela não fala só de educação na escola.
Outro fato que ela critica são as crianças brasileiras, elas acabarem, né, não ficando muito no colo, né, no colo de um, no colo de outro, e aquilo vai fazendo com que ela, né, até a questão física seja prejudicada. Outra crítica dela também é as pessoas, né, na questão da escravização, em que a mulher deixa de fazer os serviços, não faz serviço, porque acaba tendo alguém para fazer aquele serviço. Eu vou ler um outro trecho para vocês aqui, deixa eu pegar aqui, que é algo que me incomoda também um pouquinho. Claro que eu compreendo, até porque a religião na época era muito mais forte, né, do que é hoje. Será? A mulher sem religião assemelha-se àquelas lindas flores de nauseante cheiro que se deve admirar de longe. Então, as mulheres sem religião, flores de cheiro nauseante que se deve admirar de longe. Admira-se a flor, mas o cheiro é horrível, tá? Sendo que o seu contato infecciona o ar que respiramos. É a religião que fortifica e realça as qualidades feminis. Então, ou seja, e ela coloca isso muitas vezes, né, que a educação brasileira deixa essa questão da religião de lado, as crianças são criadas, né, largadas, sem moral ali, tá? Sem conhecer bem, né, os preceitos da igreja, da religião católica. Então isso é algo que, né, ela coloca como se a pessoa tem que ter uma religião. Eu compreendo, mas a gente não, né, hoje acho que a gente não concorda muito com isso, pelo menos eu não vejo dessa forma. Outro ponto desse livro é que ela coloca poemas seus, principalmente alguns poemas sobre a questão indígena. Ela traz um poema ali muito importante para falar dos indígenas e ela defende a educação das mulheres indígenas. Só que tem algo que também me incomoda, tá? E eu vou ler até um trecho disso aqui. Dignas, está falando das mulheres indígenas, por suas virtudes inatas de receberem educação moral. Então ela está defendendo a educação dessas mulheres. E intelectual que as colocasse a par de nossas mulheres civilizadas. Então, ou seja, colocando as indígenas abaixo, a par de nossas mulheres civilizadas. Claro, né? É da época, mas não tem como não incomodar a gente aí um pouco. E se eu me propus a falar sobre isso com vocês, eu tenho que passar as minhas impressões. É uma obra importante? É uma obra importante. É o que eu falei, não é o tipo de livro que eu gosto, mas é uma obra importante. Temos que ter conhecimento dessa obra. É uma estudiosa, ela estudou bastante, né? Tem conhecimento de causa. Era uma mulher que defendia o direito das mulheres. Este livro é sobre isso, defender o direito à educação das mulheres. Esse é o tema aqui. Embora muitas vezes não fale só desse tipo de educação, né, educação escolar, mas ela, né, defende esse direito das mulheres, de emancipação das mulheres. Então, por isso, esse livro é muito importante. Eu sei que quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo, eu não consigo muito, né? Eu falo sobre isso mesmo, tá? Mas é isso, pessoal. Então, se você chegou aqui no canal agora, chegou até o final do vídeo, é porque vale aí, né? Vale aí um like no vídeo. Se não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Ajuda o professor Sid Clay, tá? Porque é difícil, né, crescer falando de literatura e é algo que eu gosto muito de conversar com vocês, tá? Então, se inscreve no canal aí, dá um like, comenta o vídeo aí, tá? Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!